Então eu expliquei para vocês que, vamos lá, rapidinho, expliquei para vocês que Israel, ele, quando adentra as terras prometidas com Josué consegue controlar o povo durante um bom tempo. E quando Josué morre, o que acontece? As 12 tribos têm os seus próprios juízes. Por isso que tem um livro de Juízes, porque Josué morre. Quando Josué morre, não há um líder que comandasse todas as tribos, como Moisés, como Arão e como Josué. Então, aquela célebre frase de Josué: se vocês querem servir a outros deuses, que sigam. Olha bem, como é que tudo faz sentido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele já estava velho, tá? Porque Josué nasceu no Egito. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Essa apostila aí que eu te dei, inclusive até tem um erro, porque o escritor fala que ninguém que nasceu no Egito entra na terra prometida, mas Caleb entra e Josué entra. Toda a nação do deserto morre. Só os filhos deles que vão entrar. Só a nova geração é que entra na terra prometida. Muito bem. Então, quando ele morre, perde-se o comando central de uma pessoa sobre as 12 tribos. E as 12 tribos ficam naquela guerra de poder. Sempre o que destrói um governo, o que destrói uma família, o que destrói pessoas é o quê? Guerra por poder, por dinheiro. Porque o povo hebreu se torna um povo riquíssimo. Por que você acha que os assírios invadiram lá? Porque quiseram? Não, porque eram riquíssimos. Os babilônios entraram lá por quê? Porque o hebreu era um povo riquíssimo. Eles já entraram no deserto ricos. Lembra que Deus falou para eles? Vai lá, pega o ouro, tudo que vocês trabalharam 400 anos e pega. Eles foram lá nas princesas egípcias, nos homens, pegaram e levaram para o deserto. Aquilo que gastou com bezerro de ouro foi pouca coisa. O povo era baludo, até hoje, um povo próspero. Então, essas 12 tribos, uma vez que estão sozinhas, os juízes tomando conta delas. A Bíblia fala que Samuel era um desses juízes. Tá? Depois ele vai ungir o primeiro rei de Israel. E as coisas vão acontecendo gradativamente, e o povo vai se acostumando com os deuses. O povo hebreu sempre se envolveu com outros deuses. E isso para nós é um exemplo dos dias de hoje. Olha o povo de Deus. Eu mandei, acho que eu mandei para o Gustavo. Você chegou a ver teu zap? Não. Mandei para ele. A corrente, a faixa, mas gigante a faixa, uma igreja imensa. Corrente do desencapetamento total. Aí tem lá assim: quebra de maldição, não sei o que, água santa, não sei o que. Aí, mas uma lista. Tudo que tem em religiões afrodescendentes, indígenas, catolicismo, tem ali embaixo. E em cima a igreja evangélica. Então, nessa vontade de querer ter as coisas, as pessoas se misturam com porcaria. E uma coisa que nós temos que aprender, que bênção, gente, não é quantidade, bênção é qualidade. Tá? Então falei pra caramba para dizer que as 12 tribos, quando estão lá sem o líder, elas entram em dissensão. E aí começam as invasões, começam os problemas, tá? E o judaísmo ainda não existe. O que existe é o mosaísmo e o abranismo, que é a tradição de Abraão junto com as leis de Moisés. O judaísmo vai acontecer quando Saul, Davi, Salomão, Roboão começa o problema. Roboão era filho de Salomão. Fala, Salomão. Salomão, você não esquecer mais.
E Salomão faz um excelente governo. Quando Roboão, o filho dele, assume, Roboão não tem a bênção. E ele começa a cobrar mais impostos do que Salomão cobrava. E aí os conselheiros falam para ele, os mais velhos, não faça isso. Ajuda o povo, abençoa o povo, dá comida para o povo. Aí ele pede conselho para os amigos. O que os amigos falam? Seja pior que o seu pai. Se te pedirem comida, dê espinhos, dê gafanhotos, falam os bichos lá. Aí ele ouve os amigos. E aí, meu amigo, aí divide tudo, aquela confusão toda. Os babilônios vêm, os assírios vêm, vê um montão de gente brigando entre si, as riquezas lá, falou, a hora é agora. E no ano 582 a.C., os babilônios e os assírios entram em Israel, e a primeira invasão no estado israelense, né? Em Canaã, e aí escraviza o povo. O povo sai escravizado. As tribos, não tem mais tribos, tá? Tudo se mistura, fica a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte chama-se Reino de Israel, que é Samaria, que os samaritanos não se misturam com os judeus do Reino do Sul, e embaixo fica sendo o Reino de Judá. Vão para a primeira diáspora é a primeira dispersão, mistura tudo, vira uma bagunça, certo? Lembra quando Neemias ele vem para restaurar os muros de Israel? Por que ele vem restaurar os muros? Porque os babilônios arrebentaram com tudo. Destruíram o templo de Salomão. Lembra aquele templo de Salomão que ele constrói com toda aquela riqueza? Por que destruíram? Porque o templo de Salomão era tudo de ouro. Então o que eu quero dizer para você, só uma pequena vírgula nesse estudo. Onde há guerra por poder, o diabo entra e toma tudo. Você e os seus inimigos ninguém ganha. Quem ganha é o diabo. Então por isso a importância de ter um líder, de ter um pastor, de ter um homem de oração, uma mulher de oração que cuida de você. De oração, um homem santo, uma mulher santa. Ok? Então quando eles são levados escravos, o que os judeus fazem? Eles se apegam às tradições. E aí que é o grande X da questão da nossa aula. Eles lá na escravidão, na Babilônia, ou ali perto dos rios, porque os escravos ficam dentro e fora da cidade, tá? Ezequiel era um deles, que morava fora da cidade, e foi também um dos escravizados. Daniel foi um que ficou dentro dos palácios. Sadraque, Mesaque e Abednego foram escravos, só que dentro do palácio. Estão entendendo agora? Estão compreendendo a geografia da Bíblia? A cronologia, as coisas se encaixam. E aí, irmãos, nesse momento, eles se apegam o quê? Aos símbolos. Presta atenção, isso é muito legal. Se apegam mais ao menorá, vou falar o que é. Se apegam mais ao shofar. Se apegam ao Talmud, vou falar o que é. Se apegam à Torá, que é o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Se pegam às leis levíticas. Se pegam e se abraçam naquilo, para poderem ter força para viver uma vida de escravos. Olha que coisa interessante. Eram escravos no Egito, Deus tira do Egito. Dá para eles uma terra. Eles deixam a idolatria entrar, deixam o pecado entrar, aí entra o diabo e faz deles escravos de novo. Então no exílio, o reino de Judá vai ser o reino, diferentemente, que era o do sul, né? Vai ser diferente do reino de Samaria. Por quê? Porque quando os assírios e os babilônios entram no reino do norte, eles falam, não precisem nos escravizar. Por quê? Nós vamos adorar os seus deuses. Por isso que a minha esposa pregou ontem aqui sobre a mulher samaritana. Por que os discípulos reclamaram de Jesus falar com ela? Por quê? Os samaritanos, que eram hebreus, admitiram outros deuses na sua terra. E os que ficaram no sul eram hebreus puros. Não se deixaram, resistiram, foram escravizados.
Então esse reino de Judá, esse reino, tá, do sul, vai se apegar às tradições. Então no exílio, o reino de Judá traz fortemente a tradição de Jeová. O nome judaísmo, apaga essas duas luzes para mim. O nome judaísmo vem do reino de Judá, estando no exílio e perseguição babilônicos. Surgem os escribas, é aí que surgem os escribas. Por quê? Porque os escribas, eles têm os textos sagrados aonde? Na memória. E Nabucodonosor manda destruir todos os escritos sagrados judeus, hebreus. Os reis, quando vão entrando nas cidades e matando as pessoas, eles vão queimando as bibliotecas, vão queimando os livros. Para quê? Para que aquela civilização não tenha mais memória. Nós temos uma memória historiográfica, não temos? Né? Onde você vai, aqui aconteceu isso, aconteceu aquilo. Imagina, entra um inimigo aqui, todos os livros são jogados fora. Hitler, quando ele prende os judeus na Alemanha, ele manda destruir toda a literatura deles. Bíblias também foram destruídas. É muito comum nos países islâmicos eles pegarem Bíblias e livros de outras religiões, história de outras religiões e queimarem. Por quê? Eu não quero só destruir a civilização, eu quero destruir a memória dela. Tá? E os escribas, eles têm os textos aqui. E aí o que eles fazem? Eles passam toda a tradição judaica, hebraica, e agora formando um judaísmo, porque é o reino de Judá. Judaísmo por quê? Porque é o reino de Judá que mantém a tradição hebraica. Então vamos nomear a nossa religião em cima do nosso povo. Judaísmo. Certo? Porque o reino de Judá resistiu no exílio. Tá certo? Os escribas, por oralidade, o que é oralidade? Vocês sabem? Sabe, Vera, o que é oralidade? Sabe, Gustavo? O que é oralidade? O que é oralidade? Já falei aqui. Hã? Passar a história para as gerações, sem ler, só daqui. Só que os escribas, eles tinham um compromisso com a verdade. Isso não é isso não aconteceu só com os judeus. Toda a África, as suas religiões têm os sábios, que se chamam griots. Os griots, os sábios da oralidade. E eles passavam todas as tradições via oral, não tinha escrita. Certo? Aí que eles vão fazer? As festas, aí eles vão fazer o seguinte, festas, cerimônias e um calendário judaico foram estabelecidos para manter a memória e as tradições. Então a religião judaica é uma religião fomentada, baseada toda em tradição. Datas, festas, calendário lunisolar. O que é o calendário lunisolar? Eu já falei, lunisolar, da lua e do sol. As contagens são feitas pela rotação da Terra em relação ao sol e à lua. Ok? O judaísmo é legitimado a partir da cultura, tá? E essa cultura toda embasada na busca de Deus. Então a cultura judaica é toda religiosa. Você vê, eles andam direto com o kippah. Tudo para eles tem a ver com o Shabá, com o Pessa, com o Sukkot, com o Mitzvah. Tudo para eles tem a ver com a circuncisão. Tudo para eles tem a ver com aquilo que eles fazem em relação a Jeová. Eles não fazem nada que não seja para Deus. Os cientistas, os soldados, os professores, os governantes, tudo deles tem a ver com Deus. Aí eu te pergunto, mesmo não sendo messiânico, mesmo não crendo em Cristo, eles acabam por serem abençoados paralelamente. Não são plenamente abençoados, mas paralelamente são, porque estão ali adorando a Deus.
povo abençoado. Próximo. Então eu vou falar para vocês, presta atenção, eu vou explicar, dá para ver aí? Eu vou explicar para vocês, hoje a aula, não vai dar tempo de falar do Holocausto, gente, é muita coisa, não deu tempo, eu nem trouxe, tá? Vou falar só mesmo, termino com as simbologias, tá? Da religião em si. A religião judaica, ela é super complexa. Complexa como? A quantidade de símbolos, a quantidade de pessoas, a hierarquia, o patriarcado, a maneira como eles celebram, é muito complexo. Há uma ciência atrás disso. O Talmud, que são as leis que eles criaram entre si, tem 631 leis que eles têm que viver ali à risca. Fora os 10 mandamentos, fora as leis de levíticas, ok? Então, quem é o líder hoje do judaísmo? Quem seria a figura do pastor no judaísmo? O rabino, tá? Rabino quer dizer mestre. Jesus era chamado de rabi. Então, rabino mesmo, rabi em hebraico e rabino em português. Mestre. Transmite o judaísmo. Ele começa a surgir depois da primeira diáspora judaica. A primeira diáspora, falei, é a invasão de Nabucodonosor e dos assírios. O que é diáspora? O que é diáspora? Vocês estão ouvindo e não sabem o que é. Falei pra caramba isso. Diáspora é dispersão. Guarda esse nome, se você vai usar muito. A diáspora africana pelos portugueses. Quando os africanos saem da cultura, saem da terra deles, são levados como escravos. Chama-se diáspora. Pode usar, vai ganhar um pontinho a mais. A diáspora africana, você também pode usar. Bora. Sinagoga. Sinagoga seria a igreja deles. Só que essa sinagoga aí é um modelo mais moderno, né? Bonitão. Lembra uma mesquita, mas não é uma mesquita. É uma sinagoga, elas se parecem um pouco. Geralmente na sinagoga não tem praticamente nada, né, a não ser os símbolos. E ali eles fazem os cultos. Tá? Surgem também após a dispersão judaica em 500 a.C. Lógico que naquela época eram sinagogas bem rústicas e elas vão melhorando com o tempo. Próximo. O menorá, ou o cálice de 7 pontas, tá? É um dos principais símbolos do judaísmo. Quando que o menorá surge? Hein? No tabernáculo. Quando Deus manda fazer o tabernáculo, Deus manda o sacerdote construir, os levitas construírem alguns símbolos. E o menorá é um deles. Um dos símbolos do menorá é que ele simboliza os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus estão lá no capítulo 11 de Isaías. Fala Espírito de sabedoria, Espírito, tem vários Espíritos que simboliza, tá? Encontrada em templos e em sinagogas. Esse candelabro não é propriamente utilizado para iluminar os locais, mas ele simboliza a luz da Torá. A Torá é o Pentateuco. O que é o Pentateuco? O primeiro e 5 livros da Bíblia, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá bom? E quando a pessoa entra, isso é muito forte para eles. Quando eles entram na sinagoga, tem um menorá aceso. Então, aquilo representa os 7 Espíritos de Deus, a luz de Deus. Aí o que a Cabala faz? O que é a Cabala? É uma construção moderna de tudo aquilo que o judaísmo é e mistifica isso. A Cabala pega a astrologia judaica e mistifica. Pega os símbolos judaicos e é uma mistificação dos símbolos.
Pega o conhecimento judaico, a oralidade dos escribas e transforma aquilo em esoterismo. Então, por exemplo, a Cabala, que é muito comum aí, hoje em dia, aqui na zona, aqui perto tem uma lojinha que vende muitos livros cabalísticos ali do lado da padaria, né? Você vai ver ali. Pega-se muitos livros de Cabala, que é símbolos e conhecimentos judaicos, e faz daquilo ali um artefato de adoração. Os símbolos judaicos não foram feitos para serem adorados. Os símbolos judaicos faziam o povo se lembrar das coisas de Deus. Acontece muito, as pessoas são tão apaixonadas pelo judaísmo que viram uma espécie de cabalísticos. Né? Como é que seria? Mistifica? É isso? Mistifica? Mistificam as coisas e acaba adorando aquelas peças de metal, aqueles objetos. Entendeu? Usa as mesmas vestimentas como se aquilo fosse atrair a presença de Deus. Usa véu, usa kippah, usa aquela roupa sacerdotal, barba. O judeu até hoje faz isso. Os judeus, muitos dos judeus, inclusive ortodoxos, isso tem nessa apostila que eu te dei, muitos deles ortodoxos, aqueles judeus mais que não tradicionais, né? Mesmo a maneira antiga, muitos deles se convenceram de que os símbolos têm um certo poder. Então, foge um pouco do original, tá certo? Cada uma de suas pontas representa as raízes da árvore da vida. Isso é o símbolo original do menorá, ok? Próximo. Torá, ou Pentateuco, já falei. A Torá é o livro sagrado. Eles leem a Torá todos os dias. Tá? É a Bíblia hebraica, que contém as leis e os mandamentos do judaísmo escrito à mão. Tá certo? Trata-se de um pergaminho cujos rolos são chamados Azei Raivim e que tem o significado da árvore da vida. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Então a Torá, então o judeu, o livro de cabeceira dele é a Torá. Próximo. A Tanakh é o livro sagrado dos hebreus. Esse livro já conta a história da diáspora. Todos aqueles livros que nós temos da diáspora, contando a história da diáspora, é a Tanakh, concluída em 450 a.C. Tá? 100 anos após a diáspora, né, judaica primeira, eles já compilam esse livro. Tá? Bíblica hebraica, com 24 livros do Velho Testamento. Nele não há 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Por quê? Trata-se do reino davídico. Porque Davi, ele consegue reinar pelas tribos todas. Então, como há uma divisão, eles tiram a lembrança de que houve reis que governaram todas as tribos. Há uma divisão. A Tanakh, por exemplo, é lida só pelos judeus do reino de Judá. Os samaritanos não leem nada disso daí. Só leem o Pentateuco. Porque eles viveram uma outra história, uma outra cultura. Na invasão da Babilônia e da Síria, eles se adequam aos deuses, aos outros deuses. Enquanto que o judeu de Judá, ele assume a posição de adorador único, fiel, verdadeiro. Então, o Velho Testamento para ele é importante, porque conta a história do exílio. Neemias, Neemias, Esdras, Ruth, tem os Salmos, tem Jeremias, fala muito, tem Ezequiel, tem Isaías, então é famosíssimo. Tem os profetas menores, tem tudo ali. Próximo. Talmud. Talmud significa estudo. É uma coletânea de livros sagrados que registram as discussões rabínicas que pertencem à lei. Então tem a Torá, depois tem o Tanakh, depois o Talmud. São os 3 livros principais da religião judaica. E o que é o Talmud? É como se fosse uma concordância bíblica. É um livro
que vários autores, vários rabinos de renome, discutem as leis ali e definem o que é certo e o que é errado. Seria uma espécie de jurisprudência religiosa. Sabe o que é jurisprudência? Está muito em voga isso aí. Jurisprudência é que os juízes fazem lá em cima. Pegam uma lei e ficam analisando se aquela lei deve ou não ser feita. Chama-se jurisprudência. O camarada analisa a lei e vê se aquela lei deve ser aplicada daquela maneira ou de maneira diferente. Você quer ver uma comparação que você vai entender? Esse Gilmar Mendes, esse nosso digníssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, prenderam esse milionário aqui do Rio, como é o nome dele? Eike Batista. Ele foi lá e soltou. Por quê? Ele, como tem o poder de analisar a lei, mas eu compreendo que essa lei não é bem assim. Solta ele. Isso é o Talmud. Estou explicando de maneira bem grosseira para você compreender, tá? Então, são rabinos que discutem as leis e eles vivem aquilo. Por exemplo, por que o judeu ortodoxo não faz a costeleta, ela fica pendurada até aqui? Por quê? Porque, exatamente, a Bíblia fala, e os costumes, e até o Talmud fala, que o judeu ortodoxo não pode cortar a barba. Aí eles perguntam, mas a costeleta faz parte da barba ou não faz? Na via das dúvidas, deixa crescer. Você entendeu como eles são? Oi? Sim, exatamente, a barba. Amarram juntos, faz trancinha, porque aquilo deve incomodar. Imagina comer com aquilo. Você come metade de cabelo e metade de arroz. Entendeu? Então é a Torá, o Talmud e a Tanakh. Bora, vamos mudar agora. A estrela de Davi. Eu aprendi o que eu vou falar agora nesse estudo. Os escudos de Davi, do exército dele, tinham esse formato. Não era o desenho, não. O formato do escudo dos soldados de Davi tinha o formato de uma estrela. Por quê? Porque o escudo também era uma arma. O cara está lutando aqui, ó, e aqui eu tenho um escudo com ponta. Então, eu estou furando o cara aqui e eu estou furando o outro lado. E o exército de Davi, os combates. Então ficou estigmatizado que essa estrela dava sorte, era abençoada. Então é o símbolo mais importante de Israel hoje. Tanto é que a bandeira de Israel é esse símbolo, mais nada. Ok? Sim? Sim. E curiosamente, são 6 pontas. E curiosamente, aonde quer que você vá, no mundo, no planeta, você vê uma bandeirinha dessa esticada em algum lugar. Tá? É um símbolo de proteção, também conhecido como escudo de Davi. Esse nome foi dado pelo rei Davi após ter usado o escudo nesse formato. O objetivo era poupar no metal na criação dessa arma. Poupava metal e também era usado como arma. Gastava-se menos ferro, gastava-se menos metal e ele tinha mais objetividade na batalha. Entendeu? Interessante, né? Próximo. Mezuzá. Já viram isso? Eu tinha um mezuzá. A pastora trouxe. Trouxe, deu para vocês? O mezuzá, toda casa de judeu tem um mezuzá. É um símbolo desse que fica na porta. Tem uns que são grandes, tem uns que são os pequenos. É um talismã que representa a proteção. E também a fé dos devotos judeus. Esse objeto é usado no lado direito das portas das casas e são tocados antes das pessoas entrarem nas habitações. Consiste em um pequeno recipiente e dentro deles tem um pequeno texto sagrado. É igual o biscoitinho da sorte. Lá dentro tem uma coisinha que você tira para ler. Tá? Mas olha que engraçado. O judeu já usa isso como talismã. Eu vou botar um mezuzá aqui na minha porta porque vai ter proteção. Se Deus não estiver lá, amigo, você pode colocar um mezuzá do tamanho de um bonde, que não adianta. Próximo. Talit.
nós temos um talit aí, né? Que é essa capa, tá? É usado pelos judeus como cobertura na hora das preces, principalmente nas orações da manhã e na sinagoga no momento dos serviços. Então isso, por exemplo, é uma coisa que eu acho engraçada. O camarada não é judeu, é brasileiro, por exemplo. Aí ele gosta do judaísmo. Então ele crê, por exemplo, que colocando o talit, agora, já viu o pastor que gosta de pregar? Até eu já usei, não uso mais não, tá, gente? Aí bota lá e fica, Senhor, como é que eu, agora eu tô com o talit, meu Deus, igual você fez lá. Irmão, isso não existe. Isso não existe. Deus é invisível. Deus gosta é de atuar no deserto, por isso, que no deserto não tem nada. Procura alguma coisa aí para adorar aí, não tem nada, só areia. Então, agora eu vou aparecer. Deus é assim. Começou a colocar símbolo. Minha mãe, isso aqui pertenceu à minha mãe, é para me dar sorte. Aí bota no peitinho assim, Isso aqui foi do meu avô. Onde quer que ele esteja, ele ora por mim. Vai nessa. Vai, inocente. O princípio bíblico, abre aí, Números 15 e 37, que há no uso do talit, é o de lembrar-se dos mandamentos de Deus, visando cumpri-los. Eu nem li isso ali, se eu copiei na internet, vê aí. Dá para ver não? Então deixa, depois a gente lê então. Tá, depois anota aí, Números 15. Shofar vocês conhecem. É também um símbolo muito forte no judaísmo, que significa chifre curvado de carneiro. Seu principal uso tinha fim militar, tá? Principalmente durante a guerra, para soar um alarme. Está lá em Jó 39, 24. Tá certo? Lê pra gente aí, pastor. Tem Bíblia aí? Rapidinho. Não dá para mudar aí não, né? Então deixa. Até porque está com outro programa. Então abre aí, vamos lá. Jó 39, 24 e 25. Escola bíblica tem que trazer a Bíblia, viu, gente? Não adianta só ficar em pé na hora que o professor chega, não. Hoje eu cheguei e todo mundo ficou em pé. Falei, opa. Quase que eu canto o hino nacional. Vai. Sacudindo-se e removendo-se, escavava a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz, eia, e de longe cheira a guerra, um trovão dos príncipes e o alarido. Então chama de buzina. A Bíblia chama chofar de buzina, de trombeta. Não tinha trombeta dessa que o Gustavo tocava lá no pessoal acordar, não. Tá? Não tinha aquilo não. Não era isso não. Não tinha isso não. Você tinha que achar um carneiro que tivesse um chifre naquele formato. Não devia ser muito fácil. Pegava e trabalhava o chifre para que aquilo se tornasse um instrumento. Tá? Era feito mesmo de matéria, de organismo vivo. Próximo. Quipá. Já viu gente de quipá na rua? Quem já viu? Já. No Brasil até que a gente não vê muito, mas você vai para os Estados Unidos, meu amigo, todo lugar tem quipá. Muitos judeus lá, utilizado pelos judeus como um símbolo de temor. Eu aprendi lá em Israel que quem usa o quipá, um judeu falou para mim, foi uma explicação muito bacana. Para que você usa o quipá? Para eu sempre lembrar que acima de mim tem alguém mais poderoso que eu. Certo? Para eu sempre lembrar que acima de mim tem alguém que representa algo muito maior do que eu. É um símbolo. E eles vivem isso radicalmente. Próximo. O véu. O véu, semelhantemente ao quipá, tem o seu uso baseado na tradição, visto que não existe um mandamento para usar o véu. Tá? Quem fala do véu é Paulo, e aí já é doutrina cristã. Não é doutrina judaica. Mas a Igreja Católica usa muito essa vertente, e os judeus usam o véu. Mas não tem nada dizendo que é para usar véu. Usa quem quer, porque eles quiseram usar. Vai, próximo. Agora as festas judaicas. É uma outra simbologia. Então falamos dos símbolos físicos, agora vamos para as datas comemorativas. Que eles vivem, sabe, em qualquer parte do mundo. Eles não precisam estar só em Israel para viver as festas, não. Eles vivem em qualquer parte do mundo.
mantendo a tradição. Já imaginou se nós crentes fosse assim, pastor? Se o crente respeitasse a Santa Ceia, por exemplo, a pessoa fala assim: ih, ontem foi ceia, nem fui. Você vê o comprometimento que ele tem com Deus. Ih, ontem foi culto dos homens, ih, esqueci. Ih, foi culto das mulheres, ih, comprometimento do crente, né? Nós somos muito inferiores no nosso compromisso com Deus em relação aos judeus. Então as festas se dividem em festas de peregrinações, que são aquelas festas que ocorriam enquanto eles estavam fora de Canaã, tá? As festas solenes e as festas pequenas, são divididas em 3. Vamos ver algumas. E agora aí que eu tentei fazer um negócio maior, mas não deu. Dá para ler não, né? Dá não. Eu vou falar então daqui, o Shabá, tá? É uma festa pequena, que na verdade é um dia, é o sábado. É considerado o dia de descanso, em que ninguém trabalha, é um dia de repouso, oração, meditação e alegria. É uma data que eles respeitam fielmente. Pessá comemora a libertação dos judeus da escravidão, dos hebreus, né? Da escravidão do Egito. É comemorada com um jantar cerimonial, familiar, também ligado à natureza e às festas de primavera. Então o Pessá é a nossa Páscoa, que nada tem a ver com o coelhinho do ovo. Isso é uma invenção ocidental, capitalismo, para vender chocolate. Assim como o Papai Noel não tem nada a ver com o Natal, com o cristianismo. Papai Noel é o São Nicolau, é um santo escandinavo. Mas acharam a figura dele uma figura representativa que tem a ver com o inverno europeu. Aí o crente, no calor de 50 graus, enche a casa dele de floquinhos de neve, de algodão, para simular o inverno europeu. Olha como é que nós somos um bando de bobo, de puxa-saco de europeu e americano. Ah, o Natal é tão lindo, vamos comprar um algodãozinho para simular aqui a neve. Olha o Papai Noel com aqueles bichos, com o nome? Rena, trenó. Aqui nem tem isso. Aqui é carrinho de rolimã e olha lá. E o brasileiro bobalhão, pinheiro, nem tem pinheiro aqui, irmão. Os pinheiros que tem aqui é tudo mais parecido com cajueiro. Nada a ver com aquilo que tem na Europa. Então, mas é bonito, é gostoso. Eu boto na minha casa árvore de Natal. Não sou nenhum retardado, não. Boto. Eu acabo botando. Não quer botar, não bota essa porcaria aí. Certo? Então, não estou dizendo que a nossa cultura, ela é misturada com a dos outros. O nosso Natal aqui tinha que ser, sabe com o quê? Com bobote, camarão, feijoada, arroz, feijão tropeiro, tutu. Batata frita também não é nosso. Acarajé, buchada de bode, entendeu? Comida indígena, tapioca. É a comida do brasileiro, é essa. Feijoada, já falei. Você gosta de comer feijoada? Carne seca, vatapá, aipim, pé de galinha, sopa, carne seca, jabá com girimum, jaca ia ser lá no Gustavo, que ele pode ver uma jaca aqui que ele pega tudo. Ué. Mas nós admitimos a tradição do tudo bem. Mas o que Papai Noel tem a ver com isso? Nada. Mas o judeu, ele não muda a tradição dele. Tu acha que no Natal o judeu está fazendo o Papai Noel? Não está. É um povo consolidado na sua fé. Tradicionalmente, isso há 4.000 anos. Porque é um povo que tem 4.000 anos. O brasileiro, tadinho, ele nem coitado do brasileiro. Shavuot é o Pentecostes. Comemora a entrega da Torá a Moisés no Monte Sinai. E realiza-se na sinagoga a leitura dos 10 mandamentos. Então, Shavuot, que depois se torna o Pentecostes,
Vou explicar. Isso aí, o pessoal fala, eu sou penteca. Nem sabe o que está falando. Eu sou penteca. Não sabe nem o que está falando. O Shavuot comemora o dia em que Deus deu a Moisés as tábuas da lei. Ok? Isso é o Shavuot. Porque Pentecostes é o dia que cai fogo do céu, não é? A Bíblia fala que quando Moisés está no cume do monte, o monte ele fica rodeado por uma roda de fogo. Então o Shavuot é a presença de Deus no fogo. E aí, como Deus não é Deus de confusão, 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo de Deus desceu e viu-se ali línguas repartidas como de fogo. E aí pegou o nome, Pentecostes. E eles comemoram também, ok? Sucote. Sucote é bem conhecido. É o quê? É a festa dos tabernáculos. Sucote quer dizer tenda. Tá? Sucá, tenda, e Sucote, tendas. Tá? Os judeus relembram o caminho do deserto que fizeram até Canaã. Os judeus praticamente constroem cabanas em pátios ou varandas onde vão tomar as suas refeições. Também a festa do fim da colheita, onde os cereais são guardados antes do inverno. Então as pessoas plantam, fazem e levam. Lembra que leva as ofertas diante do sacerdote? É na festa dos tabernáculos, chama-se Sucote. Rosh Hashanah é o ano novo judaico. Teve agora recentemente ou foi impressão minha? Não sei, eu não sei a data não, tá, gente? É uma autorreflexão das ações feitas durante todo o ano. Tá? Fazem rituais com base no arrependimento, no perdão, e fazem jejum de 24 horas, onde confessam seus pecados na sinagoga e pedem perdão a Deus. E o Yom Kippur, né? Que é o dia da expiação, o dia do perdão. Eles têm um dia chamado Yom Kippur. Então eles vivem isso fielmente, drasticamente. Sabe? Isso fortalece a religião deles. Por exemplo, na nossa religião cristã evangélica, nós temos as nossas obrigatoriedades, nós não as fazemos. Por exemplo, o que é a escola bíblica dominical? É como o estudo da Torá, do Talmud e da Tanakh para o judeu. É quando ele vai se encontrar com o rabino, e o rabino vai passar para ele os estudos que estão ali. Se for, no caso do Islã, é o Alcorão. Então, o líder religioso deles vai passar para eles o Alcorão. E vou te falar, o islâmico ele ainda é mais apegado ao Alcorão do que o judeu ao Torá. Eles decoram praticamente o Corão. Certo? Bora, próximo. Algumas curiosidades, estou quase acabando, do judaísmo. É a primeira religião, o quê? Monoteísta. O que é uma religião mono? Só tem um Deus. Quais são as 3 religiões monoteístas que vieram de Abraão? Judaísmo, islamismo, cristianismo. Simples. Todas vieram dele. Então, a profecia de Deus, eis que farei de ti uma grande nação. Então, o islâmico, de uma certa forma, faz parte dessa herança, e o cristão também, inclusive o católico, né? Primeira das 3 religiões abraâmicas. A resposta estava lá, agora que o Ronaldo leu lá. Agora que eu entendi. Tem caráter patriarcal e não visa missões. Perguntei aqui, o judaísmo é uma religião missionária? O Ricardo falou sim, eu falei não. Eles não pregam para ninguém não. Eles passam de pai para filho. Tem um judeu numa outra casa, eu não vou lá. Aí, vamos orar. Vamos fazer uma oração. Não, o problema é seu, se tu é ou não. Que é eu e minha mulher e meu filho. E é uma religião gigantesca. Tem milhões no mundo. Tá? Caráter patriarcal, de pai para filho. Os judeus acabam que hoje são divididos em 3 classes. Conservadores, que é aquele judeu mais moderninho, mas é judeu. O ortodoxo, radical, mas não extremo, é judeu mesmo. E tem o ultra-ortodoxo, que é o extremista. Ali está escrito errado, é extremista. Tá bom? Que é esse da barba que nós falamos.
Só uma coisa, quando eu fui a Israel, algumas vezes que eu fui, você deve ter visto lá, Israel, não viu? Eles de chapéu, tem para todo lado, né? Eles não trabalham. Quem sustenta eles é o governo, sabe para quê? Para manter a tradição. E não são pobres. Sustentam eles dentro e fora do país. Eles recebem do governo uma pensão, para quê? Para eles manterem a tradição ortodoxa pura. Bom? Olha eles aí. Já viu em algum lugar? No Brasil é difícil ver. Quem falou? Sim, mas tem, mas eles são alguns ortodoxos, né? Então, aqui no Brasil eles não saem nem na rua, né? Eles têm que ir para a sinagoga, senão só por teletransporte. Mas eu digo o seguinte, a nossa cultura para eles é altamente ofensiva, né? Vai botar eles, vão assistir Faustão, vão cair duro. Próximo. Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental. Está vendo esse paredão aí? É o que sobrou, na verdade nem todo ele, tá? Só a parte de baixo, é o que sobrou do Templo de Salomão. Ok? Que é, dentro do território israelense, o que há de mais sagrado para eles. Tanto é que quem patrulha isso aí é o exército israelense. Porque se não patrulhar, os árabes tomam, porque os árabes querem isso para eles. Eu botei umas fotos minhas, e agora? Vai. Mais algumas curiosidades. O nome Israel é um nome... Muda, pega o outro lado. Ou não? Sei lá. É um nome teofórico, porque quem tem algum nome... Quem tem nome Jesus aí no nome? Não sei quem de Jesus. Quem tem? Ninguém? Maria de Jesus. Tem não, Gustavo? Gustavo de Jesus? Tem não? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Quem tem nomes de deuses no nome, o português chama de nomes teofóricos. Ué, Maria de Lourdes, Gabriel Jesus. Não. Santa Lourdinha. Tivesse Jesus. Não sei o que é do Espírito Santo. Não sei o que é do Espírito Santo. Né? Aí... Agora, por que Israel é um nome teofórico? Porque, como é que é El em hebraico? O que é El em hebraico? Deus. Então, Israel. Então, é uma nação que tem o nome de Deus nela. Olha que interessante. Só você vindo aqui para aprender essas coisas, tá vendo? Circuncisão. Jesus foi circuncidado. Que dia que era a circuncisão? 8º dia. Criança nasceu, pegava o bigolim dele, pegava a ponta assim, cortava. Para quê? Para lembrar do pacto abraâmico. Viu, Rian? Se quiser, Aprenderam isso lá, né? Eu acho que o Marcos está... O Abraão, ele fez depois de 70 anos. Precisar, né? Ia na pedra, aquela pedra polidinha, chegava assim, crão. Um dos sinais que Hitler procurava nas pessoas para saber se eram judeus, botava um homem nu. E quando via aquela parte cortada do pênis, Auschwitz é judeu. Auschwitz é o lugar onde eles eram incinerados vivos. Algumas judias, ao se casarem, raspavam a cabeça. Mas não eram em todas as tribos, apenas algumas. O cara conhecia aquela mulher linda, aquele cabelo lindo, quando ia para a lua de mel, carequinha. Muitos rituais e símbolos astrais do judaísmo serviram de inspiração para seitas. Surge a Cabala, falei, conhecimento judeu, né, se torna uma espécie de esoterismo. No Yom Kippur, nesse dia do perdão, é proibido usar vermelho. Tá? Há 13 milhões de judeus no mundo. Há judeus que também são ateus, budistas, cristãos e Krishna. Esses que são misturados têm mais a ver com os judeus do norte, os samaritanos. Mas como é que vai ter Judeu ateu. Boa pergunta. Ele crê na tradição, mas não crê em Deus.
passado hereditariamente, mas é um filho. Aí Tem gente que é ateu, graças a Deus, meu filho. Tem cara que é ateu, mas quando a coisa aperta, meu sangue longuinho, dá 3 pulinhos. Pô. Próximo. Ninguém é ateu. Eu não acredito que ninguém seja ateu. Eu não botei as fotos, não. Eu não acredito que a pessoa seja 100% ateu. Na hora que vem a dor, na hora que vem o pega pra capar, Deus, se tu existe mesmo, agora é a hora, hein? E Deus é tão maravilhoso que Deus vai lá e aparece.